Então voltamos com o nosso segundo bloco aqui dos nossos programas de hoje, falando sobre um programa especial sobre a nossa república. Aquilo que nós temos hoje no nosso país, que infelizmente, tá? A gente vai falar com mais calma nos próximos blocos, da situação que nós temos aí de realmente muita corrupção no nosso país, que não é de hoje, isso aí já desde quando o Brasil vem desse regime, tá? A queda do acordo de alternância na presidência entre São Paulo e Minas, a crise da Bolsa de Nova York, denúncia de fraude na eleição de Júlio Prestes, frustraram os planos de Washington Luiz, tá? Em dar continuidade lá aos projetos que ele tinha, tá? Líderes da Aliança Liberal iniciaram uma rebelião armada. Em 3 de 10 de 1930, Washington Luiz foi deposto lá do cargo dele por uma junta militar. Então aí nós temos uma ilustração para vocês, justamente para enriquecer, da Revolução famosa de 1930, tá? Essa junta militar entregou o poder a Getúlio Vargas, que havia perdido, né, que havia concorrido à presidência, né, da República. Ele era presidente do Rio Grande do Sul e tinha perdido a eleição para Júlio Prestes, mas como teve uma denúncia de fraude, né, ele acabou sumindo. E aí começou a comandar os destinos da nossa nação, né? O presidente Getúlio Vargas. Vargas administrou por 4 períodos, tá? De 1930 a 34, um governo provisório. De 34 a 37, um chamado governo constitucional. De 37 a 45, Estado Novo. E depois ele voltou, em 1950, pelo voto popular, até 54, justamente o ano que ele se suicidou. Pois Vargas ele não atendia a reivindicação popular, né? E uma nova Constituição tinha que ser, era necessário no país. E com o país gerido por uma Carta Magna, intensificada, né, a Revolução pela morte lá de 4 estudantes que foram o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, que gerou a sigla justamente o MMDC. Em 1934, uma nova Constituição foi proclamada. Fruto do quê? Fruto justamente dos paulistas que ficaram lá, né, justamente reivindicando. E houve muitas mortes naquela revolução, porque São Paulo realmente se rebelou lá contra o presidente Getúlio Vargas, tá? Em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, assumiu a presidência o Eurico Gaspar Dutra, após a deposição de Vargas no poder, tá, que já estava lá por 15 anos. Através de eleições diretas, marcada, né, por mudanças econômicas e alinhamento externo com os Estados Unidos. Então aqui é importante porque já naquela época o Brasil se alinhou aos Estados Unidos, porque depois da Segunda Guerra Mundial começou a famosa Guerra Fria dos Estados Unidos de um lado e da antiga União Soviética do outro, tá? Getúlio é novamente eleito, agora pelo voto popular, porque aí voltaram as eleições diretas, em 1950. Ele deu continuidade aos seus projetos anteriores, porém não resistiu a uma forte crise e se suicidou em 1954, realmente virando aí um mártir, né? Naquela época foi uma comoção nacional, tá? Café Filho, vice de Vargas, ele assume em 1955, é eleito então, né, governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, que teve como vice João Goulart, e ele teve naquela época 36% dos votos. Então aí nós temos uma foto do grande presidente, grande líder brasileiro, JK, né? Realmente uma pessoa interessante, e dizendo o seguinte, algumas personalidades dessas que nós estamos falando, gente, a gente vai fazer um programa especial, tá? E um deles é justamente o presidente JK, viu? Então ele tinha muito carisma e lançou lá o plano, o famoso plano 50 anos em 5. Porque o Brasil ainda naquela época era um país estritamente agrícola, tá? Justamente com o Neymar e o Lúcio Costa, eles fizeram um projeto e construíram a nova capital do Brasil, Brasília, que foi entregue ao povo brasileiro em 21 de 4 de 1960. Então vocês vão ver uma foto aí realmente da luminosidade e do perfil que nós temos aí da nossa capital, que é considerada a capital da nova era, tá, pessoal? O governo empreendedor de JK não conseguiu preparar um sucessor e surgiu um político com uma carreira meteórica, governador de São Paulo, que se elegeu com impressionante, olha só, gente, 48% dos votos naquela época, hein? Chamado Jânio Quadros, que tinha como símbolo a vassoura para combater toda a corrupção pública.
Então aí nós temos uma imagem de Jânio Quadros, a famosa vassoura, né? Muito sorridente, mas que infelizmente, né, no poder criou uma série de situações complicadas para o país, tá? Porém, após 8 meses no poder e uma administração com muitos altos e baixos, inclusive proibindo até andar de biquíni, coisa complicada, né? Ele enfrentou uma oposição implacável e com pressões externas, em especial dos Estados Unidos, ele veio a renunciar em 25 de janeiro de 1961 e gerou realmente uma crise política sem precedentes na história da República, tá? Seu vice João Goulart, que representava os sindicatos e a herança varguista, por ter sido ministro lá do Getúlio Vargas, ele ampliou a crise política, pois não era bem visto pelo Congresso e por grande parte das Forças Armadas, tá? O Congresso Nacional sancionou-lei, alterando lá o regime de governo, que passou de República Federativa para República Parlamentar, tentando uma solução, né, para que João Goulart tomasse posse. E aí teve-se lá os seus poderes reduzidos. A adoção do parlamentarismo levou ao poder, como primeiro-ministro, Tancredo Neves, que era um articulador político, mas ele não conseguiu unir lá ao Congresso os militares que estavam descontentes, já estavam pensando no golpe lá, tá? Um plebiscito em 1963 restabeleceu o regime anterior com o presidencialismo. E João Goulart enfrentava uma forte resistência do Congresso, e em especial das Forças Armadas. E em 31 de março de 1964, houve o golpe militar. Então a gente vai deixar para vocês uma ilustração também, justamente desse período, que foi um período muito triste dentro aí, tá, da nossa história, que foi a ditadura militar. Então nós deixamos vocês nesse nosso segundo bloco com outro período justamente da nossa República, e nós voltaremos com vocês a falar mais sobre a República no terceiro bloco. É só um minutinho e nós já voltamos.